Graça e paz, amados irmãos, eu sou a Lara Cruz, e eu estou falando com vocês aqui do canal Voz que Clama no Deserto. E hoje nós vamos ministrar com a graça e ajuda do Senhor Jesus sobre a terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Mas antes eu quero adorar a Deus junto com você. Para que me guie.
Amém. A gente tá tudo aqui no improviso, mas vai dar tudo certo. Tudo certo. Irmãos, então hoje a palavra, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, ela tá situada, em Apocalipse. Abra lá a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 12. Apocalipse 2, versículo 12 diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Queridos, então eu quero começar falando dessa palavra. O lugar onde essas pessoas foram, onde foi levantado esses altares, aqui no versículo 13 vai falar que Jesus sabia onde estava o trono de Satanás. Esse trono era colocado num templo lá, e ele tinha culto a Zeus e a Clépio. Culto a Zeus e a Clépio. E nós sabemos que esses deuses, eles são da mitologia grega, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, Aclépio, ele inclusive, eu fui dar uma pesquisada, ele é um deus que emanava cura. Um falso deus que emanava cura. E ele tinha uma vara, ele era representado como um homem. Ele tinha uma vara e nesta vara havia uma serpente enrolada. E esta vara com essa serpente enrolada é o sinal da medicina hoje. Quem dá um Google aí para você ver o símbolo da medicina hoje. Ele é uma vara com uma serpente enrolada. E vem daqui, do deus, falso deus Aclépio. Porque ele tinha o poder da cura. E Satanás sempre querendo usurpar as coisas de Deus. Então, vocês podem abrir lá em Números. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia virtual. Números 21.
Números 21, tudo ao vivo, tá, pessoal? Por isso, essa demora. Números 21 vai falar, no versículo 8 ao 10, vai falar assim: O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente, coloque no alto de um poste ou de uma vara, dependendo da sua tradução. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou em um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. Aqui, irmãos, a gente, pelo contexto da palavra, o povo de Israel estava murmurando, estavam lá no deserto, que era para ser 40 dias, foram 40 anos. E começaram a murmurar: por que você nos tirou do Egito? Lá a gente tinha pão, tinha água, tinha, enfim, as reclamações e as murmurações. E aí Deus se irou e enviou serpentes venenosas, que assim que mordia, as pessoas, não demorava muito, vinham a morrer. Então Deus falou para Moisés, o povo falou: Moisés, ora a Deus pedindo misericórdia por nós. Então Moisés, ele foi, orou ao Senhor e o Senhor deu essa estratégia: coloque uma serpente num poste, e coloque essa serpente de bronze, e aquele que olhar para ela vai ser curado. E essa serpente de bronze, irmãos, ela representa a ascensão de Jesus à cruz. Eu tô olhando aqui que eu anotei bastante coisa, porque o Espírito Santo, ele vai falando, às vezes é difícil a gente transmitir tudo isso para vocês. Mas ele fala ao nosso coração e nós temos que saber nos posicionar. Mas enfim. A serpente se levanta na haste de Moisés e essa é a representação da ascensão de Jesus na cruz. Porque todo aquele que nele crê recebe a cura. Lá em João 3. Vamos lá em João 3. Abra aí na sua Bíblia. Acompanhe ao vivo junto conosco. João 3,14. João 3,14. Vai falar assim: Jesus falando para Nicodemos: da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo, tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vemos que o que eu estou fazendo esse paralelo é que nesse templo, Asclépio, esse falso deus, ele foi, o povo pagão ia oferecer culto lá dentro deste templo, desse Asclépio. E alguns recebiam curas. Nós sabemos, queridos, que Satanás, ele também faz alguns sinais. A palavra diz que ele vai fazer sinais. Ele vai fazer. E nós, como igreja de Cristo, como igreja santa, devemos estar em alerta, devemos estar atentos aos sinais e saber se aquilo vem de Deus, certo? Então esse deus Asclépio era um deus de cura, um deus falso, vamos colocar entre aspas, porque é verdade, ele é um deus falso. E ele era representado, estou fazendo aqui uma retrospectiva da palavra para que vocês entendam. E ele é representado por essa serpente, ele é uma figura de um homem que tem uma vara e uma serpente, um bastão, uma vara grande,
como que chama? Um bordão. Um bordão. E tinha essa serpente enrolada. Então, o que eu faço alusão? Satanás, ele sempre tenta, se ele não destrói de fato, ele vai diluir as coisas, diluir. Então, ele faz alusão a essa usurpação aqui, dessa representação. Quem é a cura? Quem é a cura para nós? Jesus. Porque a palavra diz que ele foi moído pelos nossos pecados e foi o castigo que nos trouxe a paz. E pelas suas pisaduras, pisaduras são as feridas, nós fomos sarados, sarados. E quando Jesus fala isso para Nicodemos e quando Deus fala para Moisés, faça esse bastão e coloque uma serpente, e aquele que olhar para essa serpente receberá a cura, é a alusão de Jesus na cruz. E por ele recebemos a cura. Então, esse lugar onde estava esse falso deus Asclépio e Zeus, era o lugar onde era o trono de Satanás. E lá no versículo 13, Jesus fala: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé. Ele está falando isso para a igreja. Eu sei onde está o trono, mas que você tem guardado o meu nome. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual morto entre vós, onde Satanás habita. Irmãos, Antipas foi o primeiro mártir da igreja de Pérgamo. Ele morreu assado. Ele foi assado lentamente dentro de uma panela de bronze, mais especificamente de um touro de bronze, que foi feito dentro do templo da deusa Ártemis. Ártemis no grego, Diana no nome romano. São as mesmas deusas. O que eu quero colocar aqui é que Satanás, ele usa essas imagens de deuses, mas é o mesmo principado. É o mesmo principado. A deusa Ártemis na Grécia, a deusa Diana em Roma e outras deusas aqui no Brasil são a mesma coisa. É o mesmo principado. São os mesmos espíritos imundos que são liberados para a vida daqueles que cometem a idolatria, que fazem a idolatria. Então, perceba que esse mártir da igreja, ele foi a testemunha fiel. O que é ser testemunha fiel de Deus? É falar constantemente da palavra, é falar do nome de Jesus, é falar a palavra viva e real. E por causa disso, ele foi morto, cozido dentro desse touro de bronze. Esse touro de bronze, queridos, ele era feito para torturar os cristãos e executar, porque eles morriam. Ele era um touro feito de bronze, todo oco, no qual tinha uma entrada, e esse touro se mantinha com a boca aberta. E eles colocavam essa pessoa lá dentro, a pessoa que eles iriam torturar e executar consecutivamente, porque ela morria. E então colocavam brasas debaixo desse touro de bronze e ele assava lá dentro. Então a pessoa morria sufocada. E em meio a gritos, esses gritos de dor, de queimadura, de asfixia, eles saíam pela boca desse touro. Então era algo terrivelmente cometido. E quando eu fui pesquisar sobre isso, até doeu bastante meu coração, porque era uma maneira cruel. Eles tinham maneiras cruéis
Eles não simplesmente matavam as pessoas, vou matar vocês porque você está falando o nome de Jesus, não. Eles tinham prazer em torturar. E isso é um espírito imundo que é liberado. É um espírito imundo liberado para as pessoas, que libera a frieza das emoções e faziam eles assistirem aquilo como sendo algo, como um teatro, como um espetáculo. Mas nós sabemos que Antipas, até o próprio Jesus glorificado aqui na palavra de Apocalipse 2:12, ele fala: minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós. Ele está onde habita Satanás, ele foi morto dentro deste templo como sacrifício. Porém, Satanás, ele é um coitado. E ao invés dele calar o povo de Deus, muitos ainda depois de Antipas foram mortos, executados dentro desse touro de bronze. E isso não cala o povo de Deus. Não cala porque Jesus é glorificado, inclusive na morte de um justo, na morte de um santo dele. Um santo não são os santos que nós conhecemos aqui no Brasil, mas santos somos nós, porque somos justificados pelo Pai. Glória a Deus. E no versículo 14, eu continuo lendo, vocês acompanhem na Bíblia de vocês, ele fala: tenho todavia contra ti algumas coisas. Jesus está falando para a igreja de Pérgamo, que tens aí que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Ou seja, Balaão foi um cara comprado, um profeta, meia boca, porque não era profeta, foi comprado pelo rei Balaque. Essa palavra ela tem uma referência lá em Números 22, eu quero que vocês abram lá. Números 22, versículo 6. Números 22 vai falar toda a história de Balaão. Depois, se você quiser, pode meditar nessa palavra. E ela faz toda alusão à igreja de Pérgamo. Essa palavra de Balaão, Números 22, está no Antigo Testamento. E Apocalipse no Novo Testamento. Estamos em outro tempo, mas você percebe que a palavra de Deus, ela se renova. Ela não tem tempo, ela não tem espaço, ela alcança em qualquer momento. Em qualquer momento. Esse vídeo está sendo gravado hoje, dia 13 de dezembro de 2024. Mas quem ouvir no futuro, num futuro breve, essa palavra vai valer para você. E eu oro para que o Espírito Santo te convença de todo pecado, justiça e juízo. E que a palavra, que a espada afiada de dois gumes, que está escrita aqui em Apocalipse 2:12, que essa palavra fira o seu coração de uma ferida que não cicatrize, para que Jesus venha e faça a morada, que essa palavra ela jorre dentro de você. Então, vamos lá para Números 22, vai falar assim, Números 22, versículo 6. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Isso aqui é o rei Balaque, rei dos Moabitas, ou seja, os adversários, os inimigos do povo de Deus. Está pedindo para Balaão, um profeta meia boca, comprado e vendido por honrarias. Então Balaque convidou: vem aqui agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo. Ou seja, Balaque já está reconhecendo
a força do povo de Deus. E ele está pedindo para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. Porque sei que aquele que você abençoa, ele está falando para o profeta, é abençoado. E aquele que você amaldiçoa, é amaldiçoado. Por quê? Porque a palavra tem poder. Então, se na sua boca tem palavras de bênçãos, bênção será. Se a tua boca tem palavras de maldição, maldição será. No versículo 7, os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos. Olha só, eles estavam comprando o profeta. Eles iriam pagar pela maldição. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Então, irmãos, a gente vê que hoje muitos se dizem profetas e eles são pessoas compradas. Pessoas que até determinado ponto falam a palavra de Deus, mas de uma vírgula que está no meio da frase em diante, eles começam a inventar, a falar o que Deus não mandou falar, a falar aquilo que não é bíblico. Preste atenção, a igreja de Pérgamo estava sendo enganada, ou os pastores, líderes, pessoas que tinham conhecimento, estavam sendo vendidas, se vendendo por causa de honrarias, suborno. E quantos nós vemos hoje? Muitos pastores vão às igrejas e falam, olha, eu só vou nessa igreja se me pagar tanto de cachê. E é um cachê, é um dinheiro que muitas vezes a igreja não tem. Queridos, você, profeta, que está ouvindo isso, você, irmãozinho que canta, que prega, não faça isso. A palavra de Deus diz: de graça dai, de graça recebei. De graça dai, de graça recebei. Se a igreja quiser levantar uma oferta, você recebe. Você recebe. Porque é uma honra vindo da parte de Deus. Mas você se vender, isso não vem de Deus. E Jesus estava falando isso aqui. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Versículo 14 de Apocalipse 2. Que tens aí o que sustentam a doutrina de Balaão. Uma doutrina de prostituição, queridos. Prostituição, suborno, corrupção. Nosso Deus não é corrupto. A palavra de Deus diz, em Salmos 89, versículo 14, que a base do trono de Deus é justiça e juízo. O nosso Deus é justo, é o justo juiz. O Senhor é a nossa justiça. Então, a doutrina de Balaão, ela está pairando as igrejas. O que nós queremos falar aqui é que a doutrina, a falsa doutrina, a doutrina de Satanás, está entrando, já está instalada nas igrejas nesses últimos dias. E que as 7 igrejas do Apocalipse são as igrejas que estão no mundo. Hoje não temos uma igreja que, hoje estamos no tempo da igreja de Pérgamo. No passado estivemos na igreja, vamos dizer, no ano passado, há 2 anos atrás, estivemos na igreja de Esmirna. Não. O tempo que nós estamos vivendo, o que nós estamos anunciando é que Jesus está voltando e que as 7 igrejas estão aí. E que para você observar quem é falso profeta, você precisa ter conhecimento da palavra. Conhecimento. Se você não tiver, ele aplica uma doutrina. Porque Balaão, ele foi impedido por Deus 3 vezes. 3 vezes. E quando você lê Números 22,
Ele insiste num erro. Números 22, veja lá, versículo 12. Números 22, versículo 12. Deus, porém, disse a Balaão, Balaão é o profeta, não vá com eles. Você não amaldiçoará este povo, porque este povo é abençoado. Deus já tinha falado com ele. E a palavra de Deus é uma só. Deus falou, não vá. Balaão, querendo arrumar um jeitinho, o suborno, a corrupção é assim, é um jeitinho. E até nós, como brasileiros, temos uma fala muito feia, que é eu vou dar um jeitinho brasileiro, que é o quê? A corrupção. O jeitinho brasileiro é uma mentira. Então, eu não quero mais colocar essas palavras na minha boca. Nunca mais. Eu sou brasileira e eu sei que outras pessoas de outros países vão ouvir isso, mas eu não tenho jeitinho brasileiro. Eu falo a palavra. Como diz a nossa querida apóstola, a pastora Tânia, não temos mais opinião, só falamos a palavra, a palavra, a palavra. No versículo 20 de Números 22, vai falar assim: naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Aqui, Balaão estava insistindo no erro. Insistindo porque Balaque veio e chamou ele. Vem, amaldiçoa o povo, olha daqui, suba aqui no monte, olha daqui. Tá vendo como eles são numerosos? Amaldiçoa eles daqui, eu vou te dar honrarias, eu vou te dar presente, eu vou te pagar pela maldição que você lançar. Irmãos, muitas vezes nós insistimos no erro, insistimos no pecado, e Deus já falou, saia daí, saia daí. Jesus veio, morreu na cruz, sofreu tudo que tinha para sofrer. E muitas vezes, eu digo até que muitas pessoas vão para o lago de enxofre junto com Satanás, simplesmente porque não receberam a graça e o amor de Jesus. E que Ele está todos os dias aqui, batendo a nossa porta, falando conosco. Abandone, confesse e abandone o pecado. Mas nós queremos insistir no erro, assim como Balaão. Balaão não quis ouvir a voz de Deus e queria dar um jeitinho para receber algo. Eu não sei o que ele pensou. Em Números 22, versículo 21, vai falar que Deus usou uma jumenta, para falar com um homem, com Balaão. Veja lá, acompanhe em Números 22, versículo 21. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a jumenta e foi com os oficiais de Moabe. Acendeu-se, porém, a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para se opor a ele. E aqui, anjo do Senhor está escrito em maiúsculo na minha Bíblia. Quando a palavra de Deus se referencia a anjo do Senhor com letra maiúscula, significa que era Jesus. Jesus. Balaão ia montado na sua jumenta e os seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, ela desviou-se e prosseguiu pelo caminho do campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar para o caminho. Ela desviou do anjo, que era Jesus, ele já empunhando a espada. E aqui, no versículo 16 de Apocalipse 2, vai falar: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca.
Você vê que é uma palavra que está no Antigo Testamento, que faz alusão ao Apocalipse, aos dias de hoje, aos homens, aos sacerdotes, aos profetas e às pessoas que se dizem convertidas e não são, porque ficam querendo barganhar com o Senhor. E Deus é Deus de sim e Deus de não. É sim, sim e não, não. Sim, sim e não, não. Não fale aquilo que Deus não mandou você falar. Não fale. Mateus 5,37. Sim, sim, não, não. Não fale aquilo que Deus não mandou você falar. Balaão ficou tentando arrumar um jeito de agradar ao rei, inimigo do povo de Deus. Prosseguindo na leitura, então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre duas vinhas, com os muros de dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela. Ele bateu nela mais uma vez. Versículo 26. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou em um lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, terceira vez, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Deus abriu a boca da jumenta, olha o que está escrito aqui. E ela disse a Balaão: que foi o que eu te fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: se você me fez de tolo, quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Você vê que o homem não se assustou nem com a jumenta falando. Eu acho engraçado isso. A jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Ou seja, eu te bato também? Eu só te carrego numa boa. E ele disse não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Balaão então inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Meu Deus, misericórdia. Precisa uma jumenta falar com você? Precisa? Ai, 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 como diz a apóstola Tânia Teresa. Não precisa, queridos. Deus fala tão claro, tão audível, mas você vê que os olhos desse homem, desse falso profeta, estavam fechados por causa da prostituição do seu coração, a corrupção que havia dentro dele. E nós sabemos que o pecado ele vem pela cobiça. A palavra de Deus diz isso. Primeiro vem a cobiça, depois gera o pecado, nós vamos lá e cometemos, e depois que cometemos o pecado, gera a morte. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Não percebi que estavas parado no caminho para me enfrentar. Agora, se o que eu estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas vale a pena o que eu te disser. Assim Balaão foi com os oficiais de Balaque. Eu vou ler até aqui. Então, queridos, eu quero dizer para vocês, Balaão agiu com muita negligência. E nós temos aqui muitas pessoas que agem com negligência mediante a obra do Senhor. E eu não estou falando só com pastores, sacerdotes, mas eu estou falando com homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças
que conseguem entender e discernir a palavra de Deus. É necessário uma mula falar com você sobre aquilo que Deus não mandou você falar? Uma falsa doutrina? É necessário uma mula acusar a corrupção do seu coração? A palavra do Senhor aqui diz que se os homens não clamarem, vão clamar mulheres, se mulheres não clamarem, vão clamar crianças, se as crianças não clamarem, as pedras, agora não é um animal irracional, é uma pedra, as pedras clamarão. Eu não quero estar aqui para ver isso, eu não quero estar aqui. E Deus vem combater toda essa negligência de pessoas que levam a vida com Deus, que levam a questão da confissão de pecados de qualquer forma. Deus vai vir com a palavra, com a espada afiada da boca dele, que é a palavra pura, sem mistura. Essa negligência está ligada à arrogância. E a arrogância está ligada à soberba. E a soberba à obstinação e à rebeldia. E sabe o que diz? Abra lá a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Vai falar: pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Ou seja, e o que é idolatria, queridos? É se prostituir, porque em vez de você se dobrar diante do Deus único e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, você se dobra a falsos deuses lá dentro do onde habita Satanás. Onde habita Satanás. E isso onde habita Satanás, queridos, esse templo pode significar o seu coração. Trazemos essa alusão. Porque, pensa comigo, se Jesus não mora no seu coração, quem mora? Se você barganha com Deus, quem está aí? Quem está aí morando dentro de você? O Espírito da verdade que não é. Essa palavra foi pesada e foi difícil de chegarmos até aqui hoje. Mas estamos aqui em nome de Jesus, com a graça do Deus Todo-Poderoso, para falar que o Senhor, nesses últimos dias, vai combater todo o Balaão, toda a doutrina de Balaão pregada dentro das igrejas, onde muitas vezes cultuam a Satanás sem saber. É pesado falar isso, mas é a realidade. Você sabe como destruir as mentiras de Satanás? Com a palavra de Deus. Você sabe como distinguir um falso profeta de um verdadeiro profeta? Você distingue eles sabendo da palavra, conhecendo a verdade. E um exemplo bem legal disso é: se você conhece muito bem uma nota de dinheiro verdadeira, você conhece todos os detalhes, você vai pegar numa falsa e vai saber que ela é falsa pela textura da nota. Assim é a palavra de Deus em nós. Ela vem combatendo todas as mentiras de Satanás na nossa mente. E, consequentemente, quando ouvimos um profeta, um sacerdote falar, nós analisamos aquilo mediante a palavra, mas para analisar, você precisa conhecer. E para conhecer a palavra de Deus,
você precisa se relacionar com o dono da palavra, com aquele que é o verbo. Aquele que é o verbo é Jesus. Para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? Então, queridos, Balaque, ele fez o povo de Deus, o Balaão, né, aliás, fez o povo de Deus errar. Como? Em algum momento aqui da escritura, ele denuncia, ele dá aquela brechinha, aquele jeitinho, sabe? Pela sua cobiça de querer algum prêmio, alguma honraria, ou ficar bem com o rei Balaque, ele falou, olha, faz o povo se prostituir. Faz o povo se prostituir. E essa referência está em Números 25. Abra lá comigo. Números 25. Números 25. Então Balaão falou, olha Balaque, faz esse povo se prostituir, porque eles têm o Deus verdadeiro, e assim eles vão perder toda a proteção desse Deus, eles vão enfraquecer, e aí não tem como eles guerrearem contra você. Queridos, você vê que Satanás, ele busca uma brecha na nossa vida de qualquer forma. E uma delas é a prostituição. A prostituição. Quando nós, até por pensamento, muitas vezes nos prostituímos, nos rendemos a coisas que não convém, que não são do Senhor. Então, lá em Números 25, versículo 1 vai falar, enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a cometer imoralidades sexuais com mulheres moabitas. Vemos que então que a igreja de Pérgamo está contaminada com a falsa doutrina, com a falsa palavra, e uma falsa palavra, ela é mentira. É prostituição. Você vê que Deus fala aqui em Números, imoralidade sexual com mulheres moabitas. Os filhos de Israel foram seduzidos pelas mulheres moabitas e, consequentemente, os convidavam a fazer sacrifícios aos seus deuses. E o que o povo de Pérgamo fez, lá no versículo 14, na parte B, vai falar que Balaão ensinou a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem das coisas sacrificadas aos ídolos dentro desse templo maldito e praticarem prostituição. Prostituição. Versículo 2. Versículo 2 já li. Assim, versículo 3 agora. Assim Israel uniu-se a Baal-peor. Olha só a quem eles se uniram. Não se uniram às mulheres, mas se uniram ao Deus daquelas mulheres. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E aí nós voltamos para Apocalipse, capítulo 2, versículo 15, que diz: outro sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão eu venho contra ti sem demora. Contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A espada que sai da boca de Deus, a espada afiada de 2 gumes, é a palavra viva e real. Viva e real. E aí, finaliza. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando nós estamos num nível espiritual santificados, lendo a palavra, orando constantemente, vigiando,
buscando saber a verdade, pedindo ao Espírito da verdade que se manifeste a nós. Nós temos os ouvidos abertos e os olhos abertos, do qual Balaão não tinha, do qual os falsos profetas estão aí enganando o povo de Deus porque não tem olhos. Quem se prostitui e se torna e vai fazer idolatria, comete idolatria, Salmo 115 diz: torne-se como eles os que os fazem. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Eles viram estátua. A obstinação é como pecado de idolatria, nós vimos em 1 Samuel 15. Então, queridos, você vê que a palavra ela se encaixa perfeitamente. Ela não tem tempo, ela não tem espaço, ela simplesmente se encaixa perfeitamente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, porque terão vencedores. Glória a Deus, terão vencedores no meio dessa imundícia. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido. O que é o maná escondido, queridos? Ao mesmo tempo que a palavra de Deus é a espada afiada de 2 gumes dentro do nosso peito e nossa mente, ele também é o alimento, e o maná no deserto foi o alimento do povo de Deus. Dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, ou seja, você vai receber uma identidade. É a identidade de filho, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E eu encerro por aqui. Glória a Deus. Irmãos, quero até pedir perdão se eu não me expressei de uma forma muito clara, mas eu creio que essa palavra vai chegar nos ouvidos de quem tem que chegar e ao entendimento de quem é preciso entender. E em nome de Jesus eu oro que ela tenha um efeito cortante, em nome de Jesus. Estejam atentos, igreja, estejam atentos, arrependam-se hoje. Quem está no altar do nosso coração? Quem é que está? O espírito da mentira ou o espírito da verdade? Orem pedindo que o espírito da verdade se manifeste todos os dias. O Espírito Santo, ele é muito sensível e você precisa convidá-lo todos os dias para entrar e morar em você. Sabe por quê? Balaão, quando você lê lá, Números 22, você vai ler aí na sua casa. Leia a Bíblia. E você vai ver que Deus tomou ele para falar uma mensagem. Para falar, olha, Deus não me autoriza a amaldiçoar este povo, Balaque. E ele fez o contrário, ele abençoou. Porém, ele deu a brecha, ele deu o toque para Balaque. Ele falou, faz o povo se prostituir. Próprio Satanás falando. Então, vamos colocar Jesus no centro. Vamos convidar o Espírito Santo para morar dentro de nós e não só estar sobre nós, mas morar dentro de nós. Morar, que esse corpo aqui que vai virar pó um dia, que ele seja a habitação do Senhor, que ele seja o templo do Espírito, para que ele possa fazer em mim e através de mim, em você e através de você, para a glória do nome de Jesus. Conheça a palavra, conheça Jesus. Hoje ele está nos chamando para ter relacionamento, porque conhecer a palavra é conhecer o verbo, e o verbo é o dono da palavra e ele é a palavra. Já diz tudo. Se nós temos um relacionamento com o Senhor Jesus, se nós pedimos discernimento ao Espírito da verdade, se nós clamamos que ele se manifeste, ele vai manifestar. E todos os enganos
cairão. Cairão. Todo falso profeta, queridos, não pense você que ele vai surgir de um outro lugar, senão de dentro da igreja de Cristo. O lobo está vestido em pele de cordeiro no meio dos cordeiros, no meio das ovelhas. Vigiai e orai. Arrependam-se, confessem os seus pecados e abandonem os seus pecados. Pai querido, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço pela tua revelação primeiro ao meu coração. E Espírito Santo de Deus, tu sabes que eu sou totalmente incapaz de fazer qualquer coisa, mas eu corro para ti, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Portanto, Espírito da verdade, se manifeste através desse vídeo, se manifeste, Espírito de Deus, na vida de cada pessoa que estiver assistindo e que estiver ouvindo a tua palavra. Que as escamas dos olhos caiam, que os tampões dos ouvidos caiam, que eles sejam convencidos de todo pecado, justiça e juízo. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Até a próxima, queridos. Deus abençoe a todos. Amém.